Pedro Doria é um colunista do jornal O Globo e consta que ele escreveu um livro sobre o integralismo, que é um movimento fascista de caráter brasileiro, cujo chefe era o Plínio Salgado. E no artigo de hoje, ele fala sobre o artigo do Joel Fonseca sobre bolsonarismo moderado. E ele diz corretamente que não pode haver bolsonarismo moderado, porque bolsonarismo é bolsonarismo. É a radicalização da direita, né? Pelo menos nos termos atuais. E ele fala também que o artigo só foi visto por mais gente porque os algoritmos empurram, e todo mundo sabe isso. Agora, o problema é que o erro do artigo dele está exatamente no conteúdo do que ele estudou, do integralismo. Porque no meio do artigo ele faz uma associação dizendo que o bolsonarismo, o Bolsonaro, é como o integralismo. Bolsonaro é o integralista atual. E nada há nesse sentido. Por quê? O bolsonarismo está associado, né, ao anarcocapitalismo. Bolsonaro, ele se tornou um privatista, um privatizante. Tanto é que ele enxugou o Estado, diminuiu o tamanho do Estado e colocou o Estado sem ministérios, funcionando com um ministério na mão do Paulo Guedes, que era alguém vindo das hostes dos neoliberais, com um ultra neoliberalismo. E o Bolsonaro só parou estas privatizações do meio do governo para diante quando ele ficou refém do Congresso. Quando nós fomos para a rua, pedimos o impeachment dele, ele tinha 100 e poucos pedidos de impeachment, aí ele teve que ceder ao Congresso e ficou refém do Congresso e ficou refém do Centrão. E aí ele diminuiu a verve privatista, traiu os empresários, não conseguiu mais fazer nenhum apoio ao Paulo Guedes e a privatização simplesmente continuou por inércia. Bem, como é que um cara privatista, né, e que fala em liberdades individuais vai ser integralista, quando o integralismo é exatamente o fascismo brasileiro, ou seja, uma doutrina voltada para a ampliação do Estado e não para a diminuição do Estado. A ampliação do Estado, inclusive, não fazendo com que os sindicatos sejam extintos, mas os sindicatos passam a funcionar ainda mais, só que não livremente, mas atrelados ao governo. É o modelo neofascista do Mussolini, do Hitler, de todos aqueles do período. Talvez a diferença seja em relação, né, digamos assim, em relação a outros do período, é que nem todos os outros eram religiosos, e aqui o integralismo tinha um braço católico muito forte, né? Então, em nada se parece com o Bolsonaro, a não ser nos comportamentos ético-morais. Então, né, você tem essas campanhas sobre moralidade, moralização, setores conservadores e tal, atrelados ao bolsonarismo, e até setores que acreditaram no Bolsonaro como golpista, como chefe. Mas Bolsonaro não é chefe de nada, não planejou golpe, fugiu, né? Não tem nenhuma índole para ser líder, é apenas um político lá do baixo clero. E não conseguiu nem mesmo atrelar a ele radicais das Forças Armadas. E nunca Bolsonaro fez intervenção na Petrobras em favor da Petrobras. Ele fez intervenção na Petrobras para baixar a gasolina para se eleger. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a dizer por aí que se a Petrobras, já que não podia ser manipulada por ele, o melhor era privatizá-la. Então, não tem absolutamente
parâmetro com o integralismo. O integralismo é estatizante e Bolsonaro fez um governo neoliberal, anarcocapitalista, e o setor neofascista dele, que pode se aproximar com alguns ideais, digamos assim, integralistas, são algumas vestes religiosas de conservadorismo, e que e nem são católicas, são pelo lado evangélico, né? Só para você ter uma ideia, né? Ainda que você queira aproximar ambos pela religião, nem é possível, porque o integralismo ia sempre com a Nossa Senhora Aparecida na frente. E os evangélicos, você sabe que eles não consideram Nossa Senhora uma santa, nem cultuam. Então nem isso tem de proximidade. É uma falta completa do Pedro Doria de entender o que ele estudou, que era o integralismo, e o que ele viveu, que é o bolsonarismo. Então a gente começa a perceber, gente, que esses articulistas de jornal, eles acabam ensinando errado a juventude. E isso justifica, né, os governadores virem falar que dá para fazer ensino com chat GPT. Porque se você tem intelectual desse tipo, que ensina errado, talvez seja até melhor o chat GPT. Mas nós, professores, nós não podemos fazer isso. A gente tem que mostrar o erro. O artigo de hoje do Pedro Doria é uma coisa completamente errada em relação ao integralismo. Bobagem. Daqui a pouco a gente volta.